João 8, versículos de 2 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: de madrugada, Jesus, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. E Jesus estava sentado, ensinando a todos. E aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? E eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. E depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. E quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. E ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. E então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Esse é um dos textos que logo nos fazem pensar na sagacidade dos fariseus, que para conseguir os seus intentos, não tinham o menor escrúpulo de usar as pessoas. Uma mulher foi pega em adultério flagrante. Agora, adultério não é alguma coisa que se comete sozinho. E onde é que estava o homem dessa história? Ele não aparece, só aparece a mulher. E no verso 6, a Bíblia nos mostra que a verdadeira intenção desses homens não era justiça, não era lei, não era moral, era simplesmente colocar Jesus numa situação de tremenda dificuldade para arrumar um pretexto para condenar a Jesus e não a mulher ou quem quer que seja. Era uma armadilha jurídica que estava acontecendo. Por quê? Porque naquele tempo, a única pessoa que podia condenar à morte qualquer ser humano era o governo romano. O governo romano não reconhecia qualquer outra autoridade para exercer a pena capital. Então, se Jesus dissesse: não, a lei diz que tem que ser apedrejada, então eles diriam: vão, prendam Jesus, porque ele está cometendo sedição, ele está fazendo algo que o governo romano proíbe. Agora, se Jesus dissesse: não, não prendam essa mulher, eles diriam: está vendo? Ele não é profeta, ele não é homem de Deus, porque ele não respeita a lei. Então era uma tremenda armadilha que estava ali diante do Senhor Jesus. Mas é interessante que Jesus vai usar esse episódio, e logo depois a discussão que se segue, no capítulo 8, logo depois desse episódio, começa uma discussão entre Jesus e os fariseus, para nos ensinar as lições sobre a tremenda chance que Deus nos dá de derramar misericórdia sobre as nossas vidas. Como é que funciona esse negócio de Deus derramar graça, de Deus derramar misericórdia, de Deus transformar os nossos valores, de Deus mudar a vida de alguém? Será que é possível haver mudança? E a gente vai aprender nesse capítulo 8, começando com essa história, como Deus opera transformação, perdão na nossa vida. Jesus deixou bem claro para todos aqueles homens que estavam lá,
todos somos pecadores. E talvez essa seja a lição mais complicada que aqueles homens tinham para aprender e que às vezes nós temos de aprender na nossa vida. Porque é muito comum a gente dizer assim, não, tá bom, eu sei que eu tenho lá os meus defeitos, eu sou pecador, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho falhas, mas eu não sou tão pecador assim. Não é verdade? Olha, eu sou melhor que muita gente, eu sou uma pessoa de bem, né? Eu sou um pecador, mas olha, não é um pecador, né? Porque tem uns que são piores. Eu acho que se a gente olhar e Deus olhar, Ele vai fazer assim, não, espera aí, esse aqui ainda é um pecadorzinho, que dá para a gente dar um jeito. Mas Jesus enquadrou todo mundo. E foi tão sério, que aqueles homens se compararam com a mulher adúltera. E era isso que Jesus estava mostrando, que a força do pecado, o poder do pecado, a destruição do pecado, ela acontece nos pecados que são, vamos dizer assim, socialmente percebidos e naqueles que são somente guardados dentro do coração humano. E a primeira lição que está aí nesse contexto, a primeira força dessa lição, é que nós podemos esconder os nossos pecados de todas as pessoas, menos de nós mesmos e do nosso Senhor. E naquela hora que Jesus estava lá e disse assim, olha, se alguém não tem pecado, que comece o apedrejamento, seja o primeiro a pegar uma pedra e jogar nessa mulher. Alguns autores, alguns comentaristas, inclusive antigos, dizem que enquanto Jesus falou essas palavras, ele começou a pegar o seu dedo e escrever na areia. Alguns comentaristas dizem que enquanto Jesus escrevia na areia, ele colocava o nome de alguns pecados, de algumas pessoas que provavelmente pensavam na possibilidade de atirar a primeira pedra. Porque às vezes a gente é cego. E alguns comentaristas dizem que Jesus ia escrevendo, e de repente a pessoa via o seu pecado escrito ali. E aí a consciência trabalhava, porque eu não consigo esconder o meu pecado, nem de Deus, e nem da minha própria consciência. Eu posso aviltar a minha consciência, eu posso tentar cauterizar a minha consciência, mas dentro de mim, eu sei o que eu estou fazendo de errado. E eu tenho às vezes vergonha do que está acontecendo na minha vida. E naquela hora Jesus estava mostrando, olha, talvez aqui diante dessa multidão, você seja a pessoa mais veemente, mas eu sei quais são os seus pecados. E você sabe quais são os seus pecados. Eu fico pensando, já falei isso para você, se num telão bonito desse aqui, a gente começasse a ver, né, os pecados ocultos de cada um de nós aqui. Você já pensou? Eu acho que a gente ia querer arrumar um buraquinho para se esconder, fala a verdade. Porque, queridos, eu posso vestir uma roupa bonita, eu posso usar um palavreado bonito, eu posso ter um discurso bonito, mas você conhece o teu coração, e Deus conhece o teu coração. E o que Jesus estava tentando mostrar é que eu sou um pecador, você é um pecador, qualquer ser humano é um pecador, e quando Deus na sua santidade olha para a nossa vida, Ele percebe isso. E a mesma misericórdia que Ele tem que usar com a mulher adúltera, Ele tem que usar com você todo dia. Porque se Deus não usar com você todo dia, você está perdido. A segunda coisa que fica clara nesse texto para a gente, é que à medida que Jesus foi escrevendo no chão, quais foram os primeiros a ir embora?
os mais velhos. Agora, isso é uma coisa interessante, porque, segundo a tradição judaica, os mais velhos eram os anciãos, os presbíteros, os líderes das sinagogas. Muito provavelmente, os que chegaram aos doutores da lei trazendo a mulher. Você pode pensar nisso? E a gente fica pensando, por que esses homens, que eram os líderes, os mais velhos, foram os primeiros a ir embora? É porque o fato de termos mais experiência de vida e talvez, quem sabe, mais sabedoria prática, não nos livra de pecados e tolices. Para alguns, que ficam tão confiantes em si mesmos, perdem até o senso crítico e de valor. E por isso, os mais velhos foram os primeiros a ir embora. Tem uma coisa estranha que vai acontecendo à medida que a idade da gente vai crescendo, ainda que a gente tenha muita experiência de vida, a gente vai se tornando muito complacente com a gente mesmo. A gente se torna irritado com os erros dos outros, mas complacente com os nossos. E mais, às vezes a gente se acha tão cheio de sabedoria, que a gente não é capaz de ouvir nada novo, porque a gente acha que consegue julgar o mundo todo pela nossa própria experiência. Mas quando a gente se defronta com a presença do Todo-Poderoso, que conhece o nosso coração, que conhece a nossa alma, a nossa aparente sabedoria não tem sentido diante da grandeza da sabedoria de Deus. E aí aqueles primeiros a irem embora foram os mais velhos, que de repente foram confrontados até com a intenção do que estavam fazendo. Porque, queridos, naquela hora eles não estavam preocupados com a lei, eles não estavam preocupados com a palavra de Deus, com a santidade de Deus, eles queriam achar uma maneira jurídica de enquadrar Jesus num crime e tirá-lo de cena. E naquele instante eu creio que na sabedoria de Deus, no poder de Deus, o que Deus estava revelando era exatamente isso. Qual é a intenção de vocês? E na hora que eles foram colocados na presença do Filho do Deus vivo, e a presença de Deus e do seu Espírito ali, mostrava quem de fato eles eram, raça de víboras, cobras venenosas, como disse João Batista, ardilosos, que usavam a lei de pretexto, não para fazer a vontade de Deus, mas para manipular de acordo com a sua vontade. Aqueles homens que eram os líderes, começaram a ir embora. Agora, queridos, isso não é uma coisa que normalmente aconteça, porque a gente fica cego pelos nossos projetos. Mas quando o Espírito de Deus se defronta com a nossa vida, a nossa cegueira cai por terra, e eles começaram a se enxergar da maneira como Deus os estava vendo naquela hora. E por isso, eles foram os primeiros a sair. Uma terceira coisa que está aqui nesse texto, tremenda para mim, é que quando vai todo mundo embora, quem é que fica lá? Quem ficou? Só a mulher e Jesus, mais ninguém. E eu fico pensando, né? Você já pensou? Eu estou numa encrenca dessa, todo mundo quer me apedrejar. De repente vai indo um, vai indo outro, não sobra ninguém. Eu dou uma olhadinha para a direita, eu dou uma olhadinha para a esquerda. Qual é a primeira
assim, atitude natural da gente. Sair correndo, meu filho. É verdade ou não é? Opa, é agora. Pum. Mas por que aquela mulher ficou? Porque aqui tem uma outra lição tremenda de Deus para a nossa vida. Eu e você não conseguimos lidar com o nosso próprio pecado. Eu e você não conseguimos lidar com as marcas desse pecado que estão dentro da nossa vida sozinhos. Eu e você não conseguimos lidar com a vergonha do nosso pecado. Eu e você não conseguimos sozinhos levantar a nossa cabeça outra vez no meio de uma pressão tão grande da vida. E ela permaneceu diante de Jesus, porque ela precisava de ajuda para lidar com o seu próprio pecado. E queridos, essa é uma verdade tão tremenda das Escrituras. Eu não consigo lidar com o meu pecado, você não consegue lidar com o seu pecado. Eu e você, quando até as pressões saem, continuamos a lidar com a nossa própria consciência. E o que acontece é que quando eu não encontro uma alternativa para lidar com a minha própria consciência, eu a avilto. Eu tento subjugá-la. Eu tento esconder a minha consciência debaixo do tapete. Mas sabe, queridos, ela volta quando você está dormindo, ela volta quando você está andando, ela volta quando você encontra uma pessoa amada, ela volta. E sabe o que é pior? É que quando ela volta, existe dentro da gente um senso de justiça. E esse senso de justiça diz que eu sou pecador, e mesmo que eu esteja aviltando, tentando subjugar a minha consciência, eu não sou digno de ser feliz, porque eu sou horrível. E aí o que acontece? Eu começo a destruir tudo que poderia me trazer felicidade. Eu começo a brigar com os meus filhos, eu começo a brigar com a minha esposa, eu começo a ter problemas de relacionamento na empresa, eu começo a viver uma série de conjunturas da minha vida que são expressões daquilo que está guardado dentro da minha alma. E aí eu vou para o segundo casamento, para o terceiro, para o quinto, para o sexto, e eu não consigo lidar, porque eu não consigo sozinho lidar com as questões da minha alma, do meu pecado, e aí eu vou me arrebentar, eu vou me quebrar. E aí eu preciso que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida, perdão e transformação. É interessante que Jesus agora vai falar para aquela mulher essas duas coisas. Filha, você precisa de perdão e precisa de transformação. E ele vai dizer: ninguém te condenou? Ninguém jogou pedra em você? Você está viva ainda? Ela disse: ninguém me condenou. E aí então Jesus diz uma palavra tremenda: eu também não te condeno. O que Jesus estava dizendo é: eu estou te dando uma segunda chance. Agora vá e não peques mais. Não é uma segunda chance para você cometer as mesmas bobagens que você já fez a vida inteira. É uma segunda chance que trata a tua alma, que perdoa os seus pecados, mas que diz para você: muda de atitude, muda de vida. Eu não quero destruir você e nem quero que a sua consciência o destrua, porque os valores já estão aí dentro de você, quer você conheça a palavra de Deus ou não conheça. A Bíblia diz isso de uma maneira tremenda, em capítulo 1, 2, 3 e 4 de Romanos. Ele vai dizer assim: você é indesculpável, porque aquilo que era possível conhecer de Deus, naturalmente, está revelado no céu, na terra, em tudo. E você sabe que Ele é o Criador, maior do que todas as coisas. De repente você transforma a glória do Criador, a semelhança na criatura, e adora a criatura e não o Criador.
E ele está falando da adoração de mim mesmo, da minha vontade, dos meus desejos, dos deuses que eu construo para mim, que podem ser esculpidos ou podem ser projetos da minha vida, que me fazem abandonar todos os valores. E ele diz, você é indesculpável, porque trocou. Depois ele vai dizer, olha, você é indesculpável, porque você conhece a lei e não cumpre a lei. Você é indesculpável porque você não conhece a lei, mas você tem uma consciência, e aquilo que você diz que é errado, você está fazendo. Então a sua própria consciência é a sua lei. Você é indesculpável. Por isso que Jesus vai dizer, eu não te culpo, ou eu te perdoo, mas eu não quero que você continue no mesmo estado que você está. E então eu vou dizer para você, e Jesus disse assim, filha, vai embora, porém, não peques mais. E depois em todo o capítulo 8, ele vai dizer como essa palavra, não peques mais, pode se tornar verdadeira na vida de alguém. E Jesus começa a falar do poder transformador que Ele pode derramar sobre a nossa vida. Eu queria dizer essa mensagem muito simples para você. Dura de ouvir. Você é tão pecador quanto qualquer outra pessoa abominável desse mundo. Talvez os efeitos sociais do seu pecado não sejam os mesmos. Mas a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem tanta separação quanto. Eu tinha muita dificuldade de entender isso. Até que um dia uma pessoa me ajudou a entender. Ele disse assim, olha, se eu pegar um fio elétrico e eu afastá-lo a 1 quilômetro do outro pedaço desse fio, o que vai acontecer? Eu disse, bom, não vai ter energia, não vai ter luz. Mas se eu tiver esse mesmo fio elétrico e eu afastá-lo a 1 micron de distância desse outro fio. Você já viu um fiozinho quebrado dentro da capinha? Que não funciona, e a gente não sabe o que aconteceu, e a gente fica ligando, testa fusível, e faz isso, de repente o fiozinho está quebrado, e o fiozinho está quebrado e está a distânciazinha mínima, mas não funciona, não passa energia, e essa pessoa disse assim, o pecado é assim, ela quebra a nossa comunhão com Deus. Se tiver a 1 quilômetro, ou se eu tiver a 1 centímetro, ou se eu tiver a 1 milímetro, a comunhão com Deus está quebrada na tua vida, porque o pecado nos separa de Deus. E às vezes o que acontece conosco é que a gente olha para um lado e vê, é patente a perdição, e não olha para si mesmo para entender que a comunhão com Deus está quebrada do mesmo jeito, e que eu preciso da mesma misericórdia de Deus, e que eu preciso da mesma graça, e que o mesmo sangue de Jesus que purifica de todo o pecado, é o que vai ter que ser usado para purificar o meu pecado, e que eu preciso ser tratado na minha consciência, e que eu preciso ser tratado na minha casa. E às vezes eu sou como aqueles mais velhos, que vão embora, e depois voltam com novos argumentos. Se você ler o capítulo 8, você vai ver que daqui a pouquinho eles voltam. Eles não se conformam com aquilo que Jesus fez. Eles não entendem por que eles foram embora, porque eles foram confrontados com o seu próprio pecado, e eles voltam agora para discutir. E voltam agora, se você ler o capítulo 8, ele vai ver que vai haver uma grande discussão. Quem é você para falar isso? Qual é a tua autoridade? Você está falando só de você mesmo, você não está falando das coisas eternas. E Jesus vai ensinando as outras lições, mas eles não querem mais ouvir. Enquanto que aquela mulher vai para sua casa para experimentar o poder transformador de Jesus, aqueles homens voltam para lutar com o poder transformador de Jesus, porque não querem ser transformados. E a grande diferença aqui está em quem quer
ser transformado por Jesus, abençoado não somente com o perdão, mas com a transformação. Ou quem quer achar novos argumentos para racionalizar as lutas da sua alma. É uma tentação para mim e para você tentar racionalizar as lutas da minha alma e achar desculpas para mim mesmo. Mas cada vez que eu tento fazer isso, eu me afundo cada vez mais no meu próprio pecado. Mas quando eu deixo Jesus me tratar, reconhecendo que pecado é pecado, perdoando o meu pecado, e eu deixo que Ele me ensine os processos para que eu não peque mais, naquelas coisas que me escravizam, eu vou viver o poder do Evangelho que transforma a nossa vida.